Olá, família IBL e demais seguidores, passando para compartilhar mais um dos nossos devocionais. E hoje eu quero pensar contigo sobre o milagre da reconstrução. Sim, o milagre da reconstrução. Eu sei que quando falamos em reconstruir, recomeçar, refazer, dá aquela sensação, em algumas pessoas, aquela sensação de impotência, impossibilidade, incapacidade. Será que conseguimos? É tão difícil. Tem gente que já tentou. Enfim, eu sei que para reconstruir é um pouco mais difícil do que para construir. Porque para reconstruir, além de você ter que trabalhar recursos naturais, você precisa trabalhar com os recursos que eu acho que é o mais difícil para a reconstrução, que são os recursos emocionais. É você ter que lidar com as suas próprias emoções no que se refere a reconstruir. Sentimentos como: talvez não vai dar certo, já tentei, estou desanimado, isso vai custar muito caro. E aquela sensação também de fracasso, lidar com aquela sensação de medo, de desconforto, da opinião do outro, o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer. Então eu não sei quais são as áreas da sua vida que você precisa reconstruir, que você precisa recomeçar e que você precisa realmente de um milagre. Mas eu quero te desafiar a aprender com um líder extraordinário chamado Neemias. Neemias estava diante de uma situação muito difícil. E todos nós vivemos e presenciamos situações no nosso cotidiano. Situações difíceis em casa, em uma empresa. Situações talvez com amigos, com talvez uma parceria com alguém que você fez no trabalho e você pensou que aquilo fosse dar certo e não deu certo, e quebrou e teve que desfazer e agora você tem que recomeçar. Enfim, seja qual for a área, talvez até mesmo a sua família, teu relacionamento com os teus filhos, seja qual for a área, nesse caso aqui, Neemias ele vem para reconstruir os muros. Mas muito mais do que os muros, porque para você reconstruir algo externo, você primeiro tem que reconstruir algo interno. Porque se você não tiver força, fé, na verdade, para o hoje, você não tem força para o amanhã. Então, o primeiro aspecto dessa reconstrução que Neemias faz aqui, capítulo 1, todo o livro de Neemias é fantástico. Mas no capítulo 1 aqui, começando, ele recebe a notícia de que aquele povo estava desanimado, triste, que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados, eles estavam já nessa situação há 90 anos. Pensa, muitos anos, muitas décadas, muitas gerações se levantaram, muitas gerações morreram e ali estavam aqueles muros em escombros, caídos. Ninguém se levantou para reconstruir. Mas quando Neemias ficou sabendo que aqueles muros estavam destruídos e que aquele local, aquela cidade estava exposta a saqueadores, a todos que passavam, os viajantes que passavam, observavam aquele lugar exposto, adentravam, roubavam, saqueavam. Então Neemias se levanta, se posiciona e diz: não, a minha casa vai ter muros, a minha empresa vai ter muros, meus relacionamentos terão muros. Ele então se levanta para reconstruir esses muros, trazer de volta a dignidade. Com os muros ele trouxe a dignidade, com os muros ele trouxe a honra daquele povo, com os muros ele trouxe a alegria daquele povo. Mas uma coisa muito importante que nós precisamos nos atentarmos é que antes de sermos pessoas de ação, nós precisamos ser pessoas de devoção. Seja qual for a área. É minha empresa, eu preciso de devoção? Muita devoção. Porque em tudo nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Busque a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então a primeira coisa, quando você lê o livro de Neemias, você vai perceber que ele era um estrategista.
ele era um homem bem relacionado, ele era um homem que lograva da mercê do próprio rei, ele estava ali bem próximo, ele vivia numa estabilidade muito grande, mas a primeira coisa que ele faz, quando ele ouve o relato daquela situação, ele vai orar. Ele vai buscar a face do Senhor. O texto vai dizendo assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Então não existem altares, muros, reconstruções sem que a gente venha colocar o principal como principal. Não é como secundário, não é depois de tudo você vai pedir a direção divina, é antes de tudo. O milagre da reconstrução aconteceu exatamente nisso, nesse ponto. Aquele povo não tinha dinheiro, aquele povo não tinha uma moral, aquele povo estava completamente assim, triste, abatido, mas quando Neemias chega, ele já chega com uma resposta divina. Ele já chega a partir de uma resposta de Deus. Neemias era a resposta de Deus para aquele povo. Então, se você quer ter sucesso na reconstrução, e se você quer ver um milagre acontecendo, porque esses muros estavam destruídos há 90 anos. Você sabe em quanto tempo eles foram reconstruídos? 52 dias. 90 anos para 52 dias. Isso é um milagre. Muitas oposições, muita indiferença, até muita corrupção, sistema corrompido. Mas ali estava um homem que fez de Deus o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada, o seu ponto de equilíbrio, o seu ponto de restauração, o seu ponto de milagres. Então, se você deseja ver milagres na sua casa, na sua empresa, em qualquer área da sua vida, seja um homem e uma mulher de oração. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida.